Então, tô gravando mais um podcast às 3 da manhã. Eu demorei pra caralho pra gravar esse, por causa que eu ficava com preguiça também, por causa que eu pensava, ah não, outra hora eu gravo, outra hora eu gravo. E ficava tipo pensando, ah, agora eu tô no Discord com um amigo meu, depois outro dia, amanhã eu gravo. Daí no outro dia, agora eu tô jogando LOL, amanhã eu gravo. E daí no outro dia ia se repetindo isso de novo, de novo. E eu nunca tinha chance de gravar, e até agora há pouco eu só saí pra gravar por causa que é, ta- eu tava no Discord e aí tinha uma guria com um amigo que a gente tava lá conversando e a guria começou a falar um monte de coisa, tipo, de feminismo, liberalismo, um monte de coisa, tipo, super técnica, assim, mas, tipo, de uma forma mais fácil de entender. E, e tava muito chato, eu não aguento mais isso. É muito chato ouvir esse tipo de coisa. Eu tinha muita coisa para gravar no podcast, eu não sei se eu vou lembrar de tudo, mas vamos ver o que vai sair disso. Então, 1 minuto de apresentação sobre o que foi. Mas vamos lá. Eu fiz um. Eu pedi pro meu irmão para ele fazer uma hipnose em mim para eu perder a gagueira, para eu parar de gaguejar enquanto eu tiver que fazer alguma coisa importante para mim. Tipo, falar com as pessoas, né, normalmente, né, obviamente. E aparentemente deu certo. Pelo menos é o que eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. E também eu falei com meus amigos, eles disseram que deu certo. Por causa que eu tô falando bem menos. Tô gaguejando bem menos do que eu gaguejava normalmente. E aí eu tô gague... Tá, ponto. Repetir. Ah, vamos pensar daí o que eu tinha pra falar. É sobre hipnose. Então, é, eu fiz essa hipnose com meu irmão, daí eu parei de gaguejar tanto. E então eu fiz a hipnose com. Vou chamar de amigo A, por causa que eu não vou ficar dando nome pra eles, por causa que, sei lá, não sei se eles querem que saibam que eu tô falando deles, então eu vou falar. O, o nome é tipo fictício, assim, porque foda-se. Então, o amigo A, eu perguntei pra ele se ele queria que eu fizesse hipnose nele, por causa que eu tava treinando bastante. E ele falou. E ele aceitou ser hipnotizado por mim. E eu fiz hipnose com ele só pelo Discord, por causa que ele mora em outra cidade, então não tive como fazer hipnose com ele pessoalmente. Então eu tentei fazer por Discord mesmo. E até que foi bem, por mais que não tenha dado certo alguns pontos, por causa que precisa do contato físico, deu certo lá a hipnose com ele e ele se surpreendeu com isso por causa que ele não acreditava e isso foi muito bom pra mim. Me senti muito bem, muito feliz de ter conseguido. E foi isso. Depois disso, eu tava um pouco mais confiante e chamei um amigo meu pra vir aqui em casa. Um amigo meu que eu não via desde o ano passado, eu acho. E ele veio e eu fui fazer hipnose nele, por causa que eu queria fazer hipnose nele. E pra mostrar pra ele que a hipnose dava certo, mesmo, eu mudei meu. No caminho, eu ia buscar ele no terminal de ônibus. Então, e no caminho do terminal, eu mudei o nome dele para outro nome. Não é, vou mudar o apelido dele de amigo B. Então, daí eu pensei, vou mudar o nome dele para outro nome, o nome desse amigo B, por causa que só para ele ver como hipnose funciona, como hipnose é massa, é mágico. E aí eu cheguei lá, tipo, totalmente hipnotizado por mim mesmo, para acreditar que o nome dele era outro. E eu falei com ele como se fosse como se fosse outro nome, o nome dele, o nome que eu coloquei nele, como se fosse aquele nome. E aí ele ficou pensando, ué, por que você tá me chamando assim? Daí eu falei, ué, mas seu nome é esse, não é? Daí ele falou, não, o nome é tal. Ué. Daí eu, tipo, depois eu
fiz um negócio que eu tenho pra fazer pra quando eu estiver hipnotizado, eu faço isso, tipo, é um toque na testa, que quando eu toco na minha testa, as sugestões elas se vão e eu lembro de tudo o que aconteceu. E aí eu lembrei, daí deu certo. Eu falei pra ele, caralho, deu certo o que eu queria, que era me hipnotizar pra esquecer seu nome. Aí eu peguei ele e vim pra casa e fui e, e fui fazer hipnose tipo classe, mas a hipnose que não deu certo com aquele meu amigo A, fui fazer nele, no amigo B. E ele deu uma reação muito boa dele, quando ele deu certo tudo assim. Tipo, eu fiz a hipnose de colar os dedos, ele colou. Eu fiz de não é hipnose, mas é tipo uma brincadeira de de imaginação. Eu só fiz pro primeiro, né? A brincadeira de imaginação de colar os dedos e deu certo. Daí fiz colar as mãos, deu certo. Fiz colar os pés, deu certo. E aí, depois eu fiz ele imaginar que tinha livro numa mão e tinha balões amarrados na outra. Daí eu falava assim, e essa aqui vai subindo, e essa aqui vai descendo. E a mão dele subiu e desceu. E aí deu certo também. Aí eu falei pra ele pra gente fazer uma a hipnose mesmo, por causa que aquela só são brincadeiras pra ver o quão poderosa a imaginação dele é. Então eu fiz a hipnose mesmo nele e eu fiz ele esqueceu o nome dele, ele foi muito bem. Ele esqueceu o nome dele, ele não sabia o nome dele mesmo, assim. Daí depois eu fiz ele achar que o nome dele era outro nome, tipo, eu fiz ele mesmo achar que o nome dele era João, por exemplo. Foi João. Eu falei assim, agora seu nome vai ser João e pronto. Daí ele foi lá quando eu fiz ele acordado da hipnose, ele falou, eu perguntei qual que é o seu nome, ele falou que o nome dele era João. E daí eu perguntei pra ele, e por que seu nome é João? E aí ele não sabia responder. Aí eu fiz ele entrar na hipnose de novo, no transe na real, aí na hipnose. E aí falei que o nome dele era João, porque o pai dele gostava de feijão. E aí quando eu fiz ele acordar, ele falou que o nome dele era João porque o pai dele gostava de feijão mesmo. Não, e antes de eu falar que o nome dele era João, eu tinha dito pra ele que ele ia esquecer o nome dele, que ele não ia lembrar o nome dele de jeito nenhum. E ele fez isso, ele não lembrou o nome dele. E depois disso, depois que ele falou do nome dele ser João porque o pai dele gostava de feijão, eu fiz ele lembrar de tudo que aconteceu na hipnose e ele gostou pra caralho, ele achou muito massa por causa que ele nunca achava que não dava certo, igual o amigo A lá, ele achava que não dava certo e ele gostou pra caralho. Eu também fiquei muito feliz com isso, porque meu Deus, é muito bom a sensação de hipnotizar alguém. Se alguém estiver ouvindo aí nesse podcast, se alguém estiver ouvindo ele e tiver interesse, aprenda a hipnose, por causa que é uma coisa muito boa. Você se sente muito bem. Você se sente muito bem fazendo hipnose em alguém. Você fica muito bem. E te dá uma felicidade imensa assim de você conseguir hipnotizar alguém. Daí se alguém quiser saber o, o curso que eu fiz, né? Tipo, é um curso online, tipo, no YouTube, assim, é gratuito. Não tem, tipo, com a palavra daquilo, certificado nem nada. É só um curso, assim, tipo, básico, assim mesmo, de hipnose que eu fiz na internet. Daí se você quiser mesmo aprender, você procura curso de hipnose gratuito. Você tem 129 vídeos e é do Alberto de Lisola. Se você quiser aprender mesmo, vai lá e faz, por causa que é muito bom você aprender hipnose. Deixa eu dar um gole aqui da minha água. Então, aí foi isso. Depois que eu fiz a hipnose nele, eu fui lá chamar um outro amigo meu, que esse amigo meu, que vou chamar ele de amigo C, por causa que tô fazendo assim mesmo. Eu fui chamar ele pra fazer hipnose, né? E aí eu tentei fazer uma hipnose naquele meu amigo B pra surpreender esse amigo C. Tipo, eu fiz ele dormir na hora. Tipo, eu fiz ele entrar em transe no momento que ele
tipo, do nada, assim, ele fez ele entrar em transe e fiz com que ele olhasse pra mim, ele risse. E quando ele olhava assim pro meu amigo, ele ia ficar totalmente sério. E isso deu certo também. Tipo, ele olhava pra mim e ria, tipo, ele riu tanto assim que, tipo, até cuspiu, assim, tipo, depois ele. E aí, quando ele olhava pro meu amigo, ele ficava totalmente sério. Isso foi muito bom também. E aí, esse meu amigo C, ele ficou, tipo, ah, isso é, pra mim parece que estão fingindo. Pra mim parece que isso é só uma atuação, não é, não é de verdade. Mas é. Depois eu vou chegar lá. Aí eu. Depois quando ele falou, ah não, pode ir indo lá nessa casa que daí eu já vou. Daí eu, beleza. E aí eu fui, eu tava indo, aí eu falei com meu amigo lá, e aí, você se lembra de eu ter feito hipnose em você? Daí ele falou assim, não me lembro. Não, o que aconteceu? Não, eu te hipnotizei agora há pouco pra você. é, Você não se lembra? Daí ele falou, não me lembro, eu acho que eu só me lembro de a gente ter chegado na frente da casa desse seu amigo e batido palma na frente. E só disso. Daí eu pensei, caralho, mas ele teve uma amnésia imediata sobre a hipnose que eu fiz com ele. E aí eu fiz ele lembrar, tipo, com ele tocando na testa dele, ele ia lembrar o que aconteceu. E aí ele lembrou e a primeira coisa que ele fez foi: Meu Deus, me desculpa, Fabiano, eu cuspi você. Daí eu falei: Não, não, relaxa, cara, relaxa. Por causa que eu tava muito feliz e muito bem, assim, por ter conseguido hipnotizar ele tão bem, assim, até ao ponto de ele ter essa amnésia imediata, assim. Isso me deu um puta sentimento bom. Aí, depois, quando a gente tava lá em casa, o meu outro amigo lá, o amigo C, ele chegou e a gente tava conversando, a gente foi jogar truco. Na real, não é tipo a gente não foi jogar truco, tipo, é tipo um truco, assim, só que o nome do jogo se chama Foda-se, ou Se Fodeu, ou Dane-se. Tem esses nomes, assim, pra esse jogo. Não sei se alguém conhece, mas é tipo, é parecido com um truco. Aí a gente foi jogar esse jogo, daí a gente jogou por uns 20 minutos e depois eu falei, ah, você quer fazer hipnose? Aí, daí ele falou, ah, eu quero. Daí, tipo, por causa que eu fiz o amigo B, ele sentiu o gosto. Eu falei assim: Você quer tentar sentir gosto de, é, de alguma bebida que você queira tomar com essa água? Daí ele falou: Ah, eu quero tomar Guaraná Antártica, Guaraná com essa água. Aí eu fiz ele. Eu tentei dar lá sugestões para ele sentir gosto de Guaraná Antártica na água. E ele só que ele sentiu como se tivesse água com gás. Ele distorceu, por causa que talvez eu não tenha dito direito o que ele tinha que sentir, e então ele meio que distorceu as coisas e sentiu o gosto de água com gás, tipo, ele sentiu bastante assim, o gás na água, assim. E isso foi meio interessante, mas tudo bem. Não foi, tipo, não foi interessante e eu fiquei feliz. E aí esse meu amigo C, ele ficou bem curioso, assim, sobre isso, assim, pensando, ah, eu posso sentir o gosto de outra coisa, de um bolo na água? Você acho que não dá certo, cara, mas a gente pode tentar. Por causa que como que você vai sentir gosto de alguma coisa que você come, alguma coisa que você mastiga na água? Mas tudo bem. Aí eu falei pra ele, ah, vamos tentar fazer umas brincadeiras antes de fazer hipnose mesmo, igual eu fiz com o meu outro amigo lá. O amigo A. O amigo A, isso. Não, não, amigo A não, desculpa. Amigo B. Eu confundi por um momento. Amigo B. Então, daí eu falei, ah, vamos fazer umas brincadeiras, igual eu fiz com o amigo B. Eu falei, ah, amigo B, você pode fazer junto com a gente aqui, por causa que não tem importância a quantidade de pessoas. Dá pra fazer quantas pessoas quiser. Enquantas pessoas quiser. E aí eu fiz com eles dois. E o amigo B, ele foi muito bem. E o amigo C, ele tipo não conseguiu de jeito nenhum, tipo, a imaginação dele não funcionava. Por causa que um tempo atrás eu fui na casa dele para chamar ele para fazer hipnose. E aí a mãe dele falou: Hipnose, não se mexe com essas coisas aí. Eu aprendi na faculdade de psicologia e que hipnose não se mexe, tem um estado lá que você não volta mais, sei lá o que. E aí
ela falou, você vai fazer isso, pessoa, amigo B? Daí esse amigo B falou, não, eu não vou fazer, ele só veio aqui pra me convidar, mas eu não vou fazer. E aí isso deu uma crença limitante pra ele, tipo, extrema, assim, que ele não conseguiria acreditar na hipnose nem fudendo. Por isso que ele foi tão mal, assim, nas brincadeiras, assim, que a gente tentou fazer antes. E aí eu falei, então, você quer tentar fazer uma coisa mais... Você quer fazer hipnose de verdade, já que você não tá... Já que não tá dando certo essas brincadeiras aqui, vamos tentar fazer hipnose de verdade. E que eu fiz a indução de Dave Elman, para se alguém conhecer, só para deixar claro aqui. E eu fiz a indução de Dave Elman com ele e tentei tipo umas 3 vezes e não dava certo por causa que ele não seguia as minhas instruções. Por exemplo, eu falava: você vai abrir os olhos, você vai imaginar que seus olhos estão desligados e você vai tentar abrir seus olhos, mas você não vai conseguir. E aí eu falava isso, e daí eu falava, você pode tentar agora. E aí ele tentava, ele abria, tipo, ele só abria os olhos, assim, ele não tentava abrir os olhos, ele abria do nada, assim. Daí ele falava, por que eu abri? Daí eu falava, porque você quis abrir, porque você tem que seguir as minhas instruções, você não pode... senão você não vai entrar em hipnose. A hipnose significa você seguir a instrução do hipnólogo só para você entrar no estado com a sua mente, um estado profundo na sua mente. E o hipnólogo é só um guia para você chegar naquele estado. E aí ele quis ser hipnotizado por mim depois tipo, ele pensou, tá bom, eu vou seguir tudo que você me falar, porque ele queria ser. E aí ele conseguiu, tipo, na quarta vez que a gente foi fazer, ele conseguiu, ele entrou num estado bem profundo, assim, de hipnose. Não foi tão profundo quanto esse meu amigo B, por causa que esse meu amigo B, ele tava, tipo, totalmente, vamos ver o que dá. E esse meu amigo C, ele tava, minha mãe fala que não dá certo, mas vamos vendo o que dá. E daí eu consegui fazer ele entrar num estado bem profundo de hipnose, e depois que ele saiu desse estado, ele falou pra mim, eu perguntei pra ele, e aí, como é que é ficar nesse estado? Tem alguma coisa a ver com o que sua mãe falou pra você? Sobre não voltar mais, isso é uma coisa da mente assim que não pode mexer. E aí ele falou, não tem nada a ver, agora eu vejo que isso é tudo bobagem que ela falou. E aí eu me senti muito bem, muito feliz, porque, porra, é bem difícil de você conseguir tirar alguém que não quer saber o que é a hipnose, não quer. É difícil pra mim, pelo menos, por causa que eu só estudo hipnose há 2 meses. E então isso me deixou bem orgulhoso comigo mesmo sobre isso. Pronto. Aí, depois de um tempo, depois de umas 2 semanas, eu tentei fazer a hipnose de novo nesse amigo A e fui melhor nela. Na real, foi uma semana depois, eu acho. Só uma semana depois eu falei, você quer tentar fazer? Ou talvez no mesmo dia, eu não lembro direito qual dia que foi, mas foi bem pouco. Foi poucos dias depois de eu ter hipnotizado esses 2 amigos, eu falei, você quer ser hipnotizado por mim de novo? Por causa que agora eu já tô bem melhor, tô bem mais confiante. E se você quiser, você pode ser. E então eu falei pro amigo A pra ele ser hipnotizado por mim. E ele falou, tá bom, vamos nessa, vamos ser hipnotizado, eu quero relaxar. E deu certo, tipo, o primeiro exercício deu certo de primeira, assim, como deu na primeira vez que eu tentei com ele. E aí eu fiz os relaxamentos em seguida, depois do primeiro exercício, que é colar os olhos. E ele foi meio que bem até, tipo, só que ele não conseguiu. Não, ele relaxou. Ele falou assim: eu relaxei bem mais do que a primeira vez que a gente fez. E aí ele. Depois eu falei: daí ele falou: eu relaxei um pouco. Daí depois a gente continuou conversando por umas 3 horas. E depois, lá pela terceira hora, ele falou: Fabiano, eu acho que aquela hipnose deu muito certo, porque eu tô muito relaxado agora. Então significa que deu certo mesmo a hipnose. Só não tinha dado efeito na hora, por causa que ele é só com ele deve ter
Ele deve precisar de um tempo pra dar certo mesmo. E aí eu me senti bem também. Me senti muito feliz sobre isso. E também eu não fiz mais hipnose em ninguém, tipo, depois disso. Eu tô precisando fazer hipnose em alguém por causa que, além de deixar a pessoa bem, me deixa bem. Ah, aí sim, porra, como é bom ter assunto pra falar. Ainda tem bastante assunto pra falar. Ai, pensar o que mais que eu tinha pra falar. Vou falar sobre eu ter estudado sobre flash hipnótico, que é uma coisa que você só precisa de 3 ou 5 segundos para você fazer, que se você quiser pesquisar aí, você que não sabe sobre hipnose, você pode pesquisar e você pode aprender isso rapidinho, por causa que não precisa, tipo, saber você não precisa saber 100% você não precisa saber muito sobre hipnose para saber se é flash hipnótico, por causa que é só você ver o vídeo e você aprende basicamente. É só você pesquisar lá flash hipnótico do Pyong Lee, que você aprende, por causa que e dá certo isso, e é incrível como dá certo. Porque você toca a cabeça da pessoa e você conta até 3 e quando chegar no 3 você chacoalha a cabeça da pessoa bem de leve assim e fala, por exemplo, a dor vai sumir, a dor some. E a pessoa que tava com dor de cabeça, a pessoa fala pra mim, a dor sumiu mesmo. Eu fiz isso com minha mãe, que é uma pessoa bem cínica nesse assunto de hipnose, assim, tipo, ela sabe que existe e tal, mas ela pensa assim, ah, comigo não vai funcionar isso. E uma vez ela tava com dor nas costas. E aí, tipo, ela tava com dor nas costas por uma semana, assim, que fazia que ela tava com dor nas costas. E eu falei, ah, mãe, você quer se livrar dessa dor? E ela falou, ah, eu quero, vamos tentar. Não, não vou, ela falou, ela falou, vamos, eu quero. Ela falou que ela queria. E aí eu falei, ah, eu vou contar até 3 e quando no 3 a dor vai sumir. Eu falei, 1, 2, 3, a dor sumiu. E a dor sumiu realmente, assim, ela falou, caralho, a dor sumiu mesmo. Eu não tô sentindo mais dor nenhuma nas minhas costas. E aí eu me senti, tipo, eu fiquei pensando assim, sério? É sério mesmo que ele sumiu? E sumiu mesmo, tipo, isso me deixou bem feliz também. Tipo, por eu ter conseguido fazer isso. Por mais que seja uma coisa simples de fazer, é, me deixa bem saber que eu consigo fazer as pessoas se livrarem das dores delas e tal. Vamos pensar. E aí eu preciso de pessoas para fazer hipnose, por causa que eu gosto de fazer, mas ninguém quer fazer comigo, porque na real é por causa que eu também não penso. Eu faço um curso de inglês à noite, só que é só ensino, tipo pessoas com 15 anos, e aí por mais que os adolescentes sejam mais fáceis de fazer, eu não tenho, tipo, eu não falo com ninguém lá naquela turma por causa que eu não gosto de adolescente. Então eu fico pensando, ah, é muito chato falar com os adolescentes, então eu, eu perco de fazer hipnose em adolescente de lá por causa disso. Eu devia falar, ah, você quer fazer hipnose? Por causa que. E tentar fazer nesses adolescentes aí, por causa que. Só pra ver e pra ganhar experiência nesse assunto. E então, aí. É, agora eu vou falar sobre outro assunto, que é o Tinder. Que eu baixei o Tinder em fevereiro e dei alguns matches e eu falei com algumas gurias lá, mas não deu em nada. Até ia dar pra, acho que até eu gravei um podcast sobre isso em fevereiro. Eu não lembro se foi em fevereiro que eu gravei o último, mas acho que foi em fevereiro sim que eu gravei o último. Foi em fevereiro, eu lembrei. Me desculpa. Desculpa por quê? Que eu falei que eu ia sair com uma guria que eu conheci no Tinder lá, que ia acampar com ela e blá blá blá. Mas não deu certo de acampar com ela e tal, e daí eu fiquei pensando, a gente ia marcar de sair de novo, e no final não deu em nada, a gente nem saiu, nem fiquei com ela e nem porra nenhuma. E aí eu continuei com o Tinder baixado, e daí dando like nas pessoas, e até que deu um match com uma guria, que eu não vou falar o nome dela, obviamente.
Só vou chamar ela de. Guria. Não. Eu vou chamar ela de. Pessoa número 1, sei lá. Por causa que eu não sei dar apelido. Vou chamar de pessoa. Pessoa 1. Vai ser pessoa 1. Nossa, aí isso quer dizer que tem 2 pessoas ou pode ter mais pessoas? Ai meu Deus, Fabiano. Começou de novo com essa merda de se boicotar. É sério? Vamos chamar ela de pessoa. Pessoa. É, menina. Vou chamar de menina. Por causa que é. Foda-se. Essa menina. Essa menina. Então, eu comecei a conversar com essa menina por acho que uma semana, eu acho, ou 2, eu não lembro quantos dias a gente conversou. E eu falei, você quer sair comigo? Sei lá o quê. E daí ela falou, eu quero. Daí eu fiquei surpreso, assim, de pensar, ela quer mesmo, mas acho que provavelmente não vai dar certo, porque sempre, quase nunca dá certo, mas eu pensei, mas sempre tem aquela esperança no fundo, assim, vai que dá certo e a gente sai e acontece alguma coisa. Mas e no final acabou dando certo. E eu moro em Foz do Iguaçu, como algumas pessoas sabem, que é no Paraná, que fica do lado do Paraguai e da Argentina. E essa pessoa, essa menina, ela é paraguaia, só que ela tem pais brasileiros. E ela fala português muito bem. Até que a gente já tinha conversado no Discord, já acho que não, acho que a gente tinha conversado no Discord antes mesmo da gente sair, tipo. E ela fala português bem pra caralho. Pra caralho. E eu já fiquei tipo, pelo menos ela sabe falar português bem. E a gente saiu e eu vou contar como é que foi, por causa que foda-se, o podcast é meu. Tá, aí eu fui buscar ela na ponte do Paraguai, por causa que ela não sabia andar nada aqui no Brasil, por causa que ela é paraguaia. E quando ela saía pra vir pra cá, ela vinha de carro, então eu não sabia. Eu fui buscar ela na ponte do Paraguai, não que isso seja um aborrecimento pra minha parte, mas é só pensei, vamos ver, vamos lá. Daí eu fui lá e eu cheguei lá, tipo, a gente marcou de se encontrar entre a 1 e a 1h30. Eu cheguei lá 1 hora na ponte do Paraguai e fiquei lá esperando. E depois pensei, vou ler um livro então, enquanto eu espero. E eu fiquei lendo o livro. Daí eu fiquei. Aí era 1h30 e ela não tinha chegado. Eu pensei, aí ó, Fabiano, ela não vai chegar e você vai ficar aqui até 6 horas da tarde e ela não vai chegar e depois você vai embora. E daí era 1h40, eu acho, e ela chegou. Daí eu pensei, caralho, ela chegou mesmo. Vamos nessa. Daí eu falei, olá, sei lá o que. Daí a gente. E o que me surpreendeu foi que ela é muito baixinha. Ela tem 1,50 de altura e eu tenho 1,90 de altura. Então ela é muito baixinha. Eu pensei, caralho, ela é muito baixinha mesmo. Isso eu achei fofinho da parte dela, por causa que ela é baixinha. Talvez ela ouça esse podcast alguma vez, porque eu vou postar no meu Facebook porque eu tô cagando. Pra qualquer coisa. E. Tá. Fala, Fabiano, fala. Respira e fala. Tá, daí a gente pegou o ônibus e a gente tava indo lá no ônibus conversando. E daí ela falou assim, nossa, esses ônibus aqui são bem bonitos, né? Por causa que os ônibus do Paraguai são uma bosta. Daí ela falou, é verdade, são bonitos. Mas é que a passagem aqui do Brasil é 3,50 e a passagem do Paraguai é metade do preço. Mas tudo bem. Aí a gente chegou lá no shopping, que era pra gente ir no shopping. E aí a gente tava. A gente pensou, eu falei, vamos lá no Subway, porque eu quero comer alguma coisa, que eu não comi nada desde que eu comi café da manhã. E eu falei, você quer comer alguma coisa? Ela falou, não, eu não tô com fome. Tudo bem. Aí a gente foi lá, desde. Eu tava esperando lá a fila pra pegar um Subway. E aí chegou uma amiga minha, que eu vou falar o nome dela porque eu não tô nem aí. Porque. Não vou falar. Vou falar, sei lá. Foda-se, eu vou falar o nome dela porque foda-se. Aí eu vou chamar. O nome dessa minha amiga é Gabi. É Gabi. E a gente. Eu falei, e aí Gabi, eu não sabia que você ia estar aqui. Daí a gente ficou conversando. A gente ficou conversando assim, tipo, nós três assim, por um momento. Eu pensei, caralho, a Gabi vai atrapalhar meu encontro aqui com essa guria. E. E aí eu vou tá fudido. Mas aí no final que não deu nada. Ela não atrapalhou em nada. Ela só. É só
isso foi só. Como é que é a palavra? In- que significa, começa com insensibilidade, não. Inconsistência, não. Insegurança. Era só inseguranças minhas. É isso, era só inseguranças minhas, tipo, da Gabi atrapalhar o meu encontro com essa menina. Mas no final não atrapalhou nada. A gente até conversou, foi bem legal a gente conversando. É, e então daí a gente foi no cinema. Tipo, a gente comprou os ingressos e fomos ver um filme lá, que era o Rampage. Lá, tinha um filme lá do. Eu não sei do que é. Eu não sei explicar sobre o que é o filme. Por causa que eu lembro, eu prestei atenção no filme, mas eu sou péssimo com isso. Então, foda-se. Se você quiser procurar sobre, procura lá e foda-se. Aí a gente foi, a gente sentou lá na última cadeira lá no fundo do cinema. E mesmo que eu estava com, mesmo que esteja com óculos é, que é menos grau do que eu uso e estava com óculos 3D, deu para assistir o filme bem ainda. Pelo menos, infelizmente ele era dublado, mas beleza. Aí a gente estava sentado lá, a gente ficou assistindo o filme e conversando durante o cinema e a gente não beijou durante o filme, nem fodendo. Pra que nem fodendo? É só falar que não beijou, foda-se. A gente não se beijou durante o filme, nem nada. A gente só ficou conversando sobre o filme e tal. E aí tava na metade do filme, o filme é de ação, e a gente deu as mãos, e aí eu fiquei nervoso pra caralho. Meu coração começou a bater muito forte, assim, por causa que eu nunca tinha dado a mão pra uma guria na minha vida. Tipo, é verdade. Pra uma guria. Eu nunca tinha dado as mãos pra uma guria na minha vida e meu coração tipo, bateu muito forte, assim, eu fiquei tipo, muito nervoso. Mas fiquei com as mãos dadas com ela, assim, daí eu falei, caralho, tô feliz pra caralho agora, meu Deus do céu, tô muito feliz, caralho, tô de mãos dadas com uma guria, meu Deus do céu, isso é uma conquista pra mim, eu pensei. E aí, aí o filme acabou, feliz, e a gente se beijou depois que as pessoas. O cinema tava bem vazio, assim, das pessoas já tinham saído e a gente se beijou. E aí eu pensei, caralho, eu tô feliz pra porra, meu Deus do céu! E aí eu fui, tipo, saltitando de alegria, basicamente, no meu cérebro. Por causa que eu tava muito feliz. A gente saiu de mão dadas, assim, a gente andou de mão dadas. Depois a gente. Não lembro o que a gente foi fazer depois que a gente assistiu o filme. Ah, a gente foi tomar um sorvete, eu acho, alguma coisa assim. Não, a gente foi tomar um refrigerante. A gente foi tomar um refrigerante, isso. A gente foi tomar um refrigerante porque a gente tava com bastante sede. Então nós dois ela comprou uma latinha pra nós dois, tipo, por causa que a gente tinha pagado. Eu tinha pago o cinema, mas. Ah, foda-se. Ela comprou uma latinha e foda-se. Não importa isso. E a gente sentou lá num banco e ficamos, tipo bem junto um do outro e a gente ficou tomando lá o refrigerante e conversando sobre coisas assim, coisas legais, coisas que não são de adolescente, por causa que essa menina tem 21 anos e eu tenho 20 anos e isso foi muito bom de ter saído com uma pessoa que não é adolescente, porque a primeira vez que eu saí com uma pessoa não é adolescente, isso é uma coisa boa pra caralho. E a gente tá marcando de se ver de novo, só que ela faz faculdade e ela tá no quarto ano da faculdade. E aí é bem pesado pra ela. E eu entendo que elas têm que fazer os trabalhos dela e tal. E, e não tenha tanto tempo assim pra gente sair, mas quando der um tempo a gente vai sair. É isso. E daí a gente foi embora e a gente encontrou a Gabi de novo. Ela tava com umas amigas dela. Daí a gente foi até o ponto de ônibus juntos. Aí a gente pegou o ônibus, a Gabi a gente se despediu dela. E a gente se abraçou dentro do ônibus. E eu falei, eu fui até o terminal com ela, terminal de ônibus de novo com ela. E daí eu falei, você pegou esse ônibus aqui que você vai direto pra ponte do Paraguai. E aí ela pegou o ônibus e eu falei tchau. E daí fiquei super feliz com isso, com esse encontro, por causa que deu tudo certo no final. E foi isso basicamente esse podcast, eu acho, por causa que, foi 30 minutos, mas deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Ai, é, vou falar sobre a minha mão, já que foi isso.
assuntos que eu tinha pra falar. Então, é, eu fiz a hipnose lá com o meu irmão sobre a minha mão lá, sobre eu recuperar os movimentos da minha mão, e ele está recuperando, tipo, muito rápido. Tipo, em 9 anos, recuperou bem devagar, basicamente. E agora, tipo, em 2 meses eu consigo meio quase mostrar o dedo meio, tipo, esticado. Eu consigo fazer o símbolo, tipo, do Homem-Aranha, sabe? É, tipo, 100% eu consigo fazer o símbolo do Homem-Aranha 100%, coisa que eu não conseguia fazer nem fodendo. Eu consigo fechar minha mão e abrir minha mão, tipo, uma forma, tipo, demora, sei lá, uns 30 segundos, e antes demorava uns 5 minutos para abrir e fechar minha mão, agora demora uns 30 segundos para abrir e fechar ela. E isso tá muito bem, isso tá muito bom pra mim. Minha vida só tá melhorando, por mais que tenha alguns. Lembrei de outra coisa pra falar, vou falar isso, deixar isso pro final. É, por mais que minha vida esteja com algumas coisas ruins que acontecem nela, é, é, pera, deixa eu só anotar aqui, senão eu vou esquecer. Tá. Por mais que algumas coisas ruins aconteçam nela, eu tô aproveitando ela o máximo que eu posso. E eu tô deixando a tristeza de lado, por causa que a tristeza não é mais importante pra mim. A tristeza não é uma coisa que eu preciso ficar apegado a mais. E tô curtindo a vida pra caralho. Vamos ver o que vai rolar mais aí pra frente. Por causa que tô estudando hipnose, tô saindo com uma garota, tô feliz, basicamente. Tô feliz por enquanto. Essa minha vida tá boa. Por enquanto, eu quero melhorar ela, obviamente. Eu não quero ficar nesse estado parado. E vamos ver no que sai. Você provavelmente vai ter coisas ruins de novo, porque sempre tem coisas ruins na vida. Mas putz, meu celular. Mas eu vou passar por cima dessas coisas ruins que vai acontecer e vou vou ver as coisas, eu vou aproveitar as coisas boas, porque é, a vontade de me matar, ela se foi embora. E é, ela só aparece tipo, de vez em quando, assim, sobre tipo, coisas fúteis, assim, eu penso, ai meu Deus, eu quero me matar. Tipo, coisas tipo, fúteis, por exemplo, vai arrumar a casa, daí você, eu quero me matar, eu não quero arrumar a casa, sei lá o que, tipo, sobre isso, assim, que são coisas fúteis, que não é uma vontade imensa, assim, de me matar, que é uma coisa boa, de não ter essa. Eu, eu sei que, e às vezes vem, tipo, essa vontade, tipo, quando eu tô em é, um momento triste, que essa tristeza volta, e eu penso, tá, Fabiano, eu sei que a tristeza tá aí, eu sei que é foda, eu sei que você quer se matar por causa que você acha que você acha que vai sumir a dor e você vai se sentir, você não vai mais existir, então daí você não vai mais sentir nada de dor. Mas olha para esses momentos felizes que você está tendo agora. Você está tendo muito mais momentos felizes que você teve em 19 anos da sua vida. Você está tendo agora com seus 20 anos. Então, vamos deixar isso pra lá e tentar passar por cima disso. Não é tentar passar por cima, vamos passar por cima dessa tristeza e vamos ser uma pessoa, tentar, não é tentar, porra, para de falar tentar. E vamos ser uma pessoa feliz, pelo menos vamos. Eu sei que eu não sou 100% feliz ainda, mas vamos ser uma pessoa feliz e se não der, eu sei que você vai ter momentos tristes, de novo, com essa redundância, mas eu sei que eu sou redundante, por causa que eu não sei me expressar direito, mas beleza. Eu sei que você vai ter momentos tristes, e esses momentos vão vir e vai ser pesado, mas você ouça esse podcast, ouça os outros podcasts, você vai ter que ouvir, por causa que você decidiu isso agora, você vai ter que ouvir esses podcasts, por causa que
você vai ver sua melhora gradual do primeiro podcast até esse. E você vai perceber que você está bem melhor do que quando você começou a fazer eles. E você mesmo enviou um e-mail para você lá em fevereiro, escrevendo sobre coisas que você quer ter ano que vem. E eu não lembro, basicamente, eu só me lembro de alguma coisa sobre saber o que você quer da vida, mas só isso. Eu escrevi bastante coisa nesse e-mail. Então, vamos tentar alcançar a expectativa do Fabiano do passado para o Fabiano do futuro de 2019, para que ele esteja bem e para que ele esteja feliz. É isso que eu queria falar. Agora, pulando para outro assunto, que é um assunto meio pesado, que eu só deixei pro final por causa que é meio foda. Que eu vou falar o que aconteceu com esse amigo C. E entre eu e esse amigo C. Que foi uma coisa que em 2016, eu vou falar direto mesmo, porque foda-se. Em 2016 eu estava super viciado em pornografia. Eu batia 3 punhetas por dia, tava muito foda. E isso foi um dos motivos de eu começar o NoEnx lá em dezembro de 2016 para fazer até outubro de 2017. Que isso me deu um bom boost na minha vida e parei de me masturbar compulsivamente. E naquele momento, naqueles tempos, eu tava bem doente mental, assim, da minha cabeça. Minha cabeça não tava certa, assim. Eu tinha 18 anos, eu acho. 18 anos. E eu tinha acabado de começar a tomar o remédio, que eu tomo até hoje, mas eu tô parando. Depois eu vou falar sobre isso, eu vou anotar até. É, e. E. Eu não tava bem da minha cabeça. Era o ano que meu amigo ia fazer 16 anos, eu acho, não lembro direito, mas acho que era isso. E ele tava namorando com uma guria. E ele ainda tá namorando com essa guria até hoje. Que essa guria virou a esposa dele agora. Que ele tem 18 anos agora. E essa guria virou a esposa dele por causa que ele mora junto com ela numa casa. Tá, isso não é relevante agora, Fabiano. Fala sobre a história. O que aconteceu de verdade foi que eu tava bem doente, né, mental. Sei lá por quê. Por causa das coisas que estavam me acontecendo ao redor da minha vida naquele momento, naquele tempo. E eu tava pensando assim, tava tipo bem, foda-se tudo, a vida não faz sentido, que se foda tudo, eu vou fazer tudo, eu vou falar tudo que eu quiser, tudo que vier à minha mente eu vou falar, porque foda-se, não importa quem tenha, isso não machuca, porque isso não me machuca mais, porque já tava tudo destruído por dentro, basicamente. E eu tava basicamente destruído por dentro e tava pensando, foda-se tudo, não tô nem aí pra nada. Então, foda-se, eu vou falar o que vier na minha mente. E foi, tipo, um pouco antes ou um pouco depois desse meu amigo fazer aniversário que eu cheguei pra ele, acho que no Messenger, ou não foi pra, não me lembro se foi pra ele ou se foi pra mulher dele, e falei, não, foi pra ele, eu tenho certeza que foi pra ele. Que a gente tava, tipo, tendo uma discussão sobre alguma coisa irrelevante e do nada eu cheguei pra ele e falei: eu me masturbei pra sua mulher. E aí ele se sentiu muito mal com isso. E eu não entendi no momento que ele tinha se sentido mal com isso. Eu pensei: isso é uma coisa normal, que se foda. Por causa que não importa se ele. Eu pensei, se um amigo meu falar pra mim que se masturbou pra minha mulher, que se foda ele. Ele se masturbou, a masturbação é dele, ele faz o que ele quiser. Só que com ele não é isso. Não é. Eu tentei projetar o meu mapa. Eu vou anotar isso também pra escrever. Eu tentei projetar o meu mapa nele e. E. É, Aí ele, e pensando que ele ia entender o que eu quis dizer com isso, e, e foi muito responsável da minha parte. E ele falou: não quero mais ser seu amigo por um tempo.
Tipo, a gente ficou sem se falar até fevereiro de 2017. Que foi quando a gente voltou a falar, mas tipo, não era a mesma coisa, não era a mesma amizade de antes. Mas a gente voltou tipo, a conversar um pouco. Mas a gente não se via mais como antes. E eu tava tipo, fiel no NoEnx naquele tempo. E até que eu tava tipo, tão com a paranoia de ser fiel no NoEnx e ser. É, pensar, parar de masturbar liberta. E que eu cheguei numa guria que eu fazia inglês, né, em abril. Uma guria que eu tinha acabado de recém-conhecido. Tinha recém-conhecido a guria era bem legal. E aí eu tava conversando com ela pelo Facebook. E é, aí eu falei, eu tava falando das postagens que aparecem pra mim no Facebook, e daí ela falou, pra mim só aparece putaria, sei lá o que. Daí eu falei, e você se masturba pra essas putarias? Que, por que eu falei aquilo? Eu só era. Eu não sei por que eu falei aquilo, eu só era retardado, sei lá. Mas. É, não importa. Isso não importa. Só importa que eu falei aquilo e foda-se. Eu tô sendo meio hipócrita com meus princípios, mas que se foda. É, e aí ela falou, não! Ela mudou aquela carinha, tipo. Aquele apóstrofo, hífen apóstrofo, tá ligado? E. E daí depois a gente se distanciou um pouco. E depois eu pedi desculpas pra ela. Mas não deu certo essas desculpas. Essas desculpas ela não entendeu. Tipo, ela tinha 15 anos e eu fui um babaca. E fudi tudo. Eu fudi isso. E aí ela espalhou que eu perguntei pra ela que se ela se masturbava, porque depois eu falei, você se masturba? Ela falou, não. Eu falei, porque eu também não me masturbo, sei lá o que. Era esse o meu objetivo de falar, eu acho. E aí só que saiu tudo pela culatra, saiu tudo pelo jeito que eu não queria que saísse. E. É, e aí saiu do jeito que eu não queria, obviamente, tá bom. E é, aí ela espalhou tudo isso pra um monte de guria, amiga da minha irmã, e deu uma merda do caralho, mas isso passou. E agora eu até perdi de ficar com uma guria naquele tempo por causa disso, mas que se foda. Isso é passado. É, então, daí voltando para a história do meu amigo lá. A gente ficou sem se falar por bastante tempo. Até que em dezembro, eu acho. Um pouco antes. Tipo, ou dezembro ou novembro. Foi novembro. Ou outubro. Foi em outubro, desculpa. Eu tô lembrando, é meio difícil, tá bom. Em outubro, fui lá na casa dele pra falar pra ele, pra perguntar pra ele se ele queria ser meu amigo de verdade ou se pra ele tanto faz. E aí eu já tinha esquecido disso que eu tinha dito pra ele lá sobre ter masturbado pra mulher dele. Eu tinha esquecido totalmente disso. Pra mim aquilo lá não existia mais. E eu cheguei na casa dele e falei lá, você quer ser meu amigo? Pra você quer ser meu amigo ou pra você tanto faz? Ele falou, pra mim tanto faz. Daí eu falei, tudo bem. Daí ele falou, até porque depois daquilo que você falou sobre ter se masturbado pra minha mulher, foi, eu não consigo mais ver nossa amizade como algo a se ter. Aí quando ele falou aquilo, eu senti uma dor extrema assim no meu coração. Tipo, uma dor assim que, por causa que depois daquele tempo eu já meio que entendia já, basicamente, o que é. Por que eu pensei, caralho, Fabiano, por que você falou isso? O que você tinha na cabeça pra falar isso? Eu já tava, tipo, eu já tinha saído eu já tinha parado de masturbar por muito tempo e eu percebi que não era uma coisa legal de se falar. E depois eu pensei, beleza. Eu falei, beleza. E depois eu fui pra casa. E aí eu tive bastante tempo pra refletir sobre isso. E depois, quando o meu irmão veio pra cá, ele me mostrou sobre a felicidade e tal. E aí eu decidi mesmo que eu ia pedir desculpas pra ele, pra esse meu amigo
pra esse meu amigo C, por causa que eu decidi que o que eu fiz com ele não é uma coisa certa. Que, obviamente, né? Não precisa nem questionar se isso é certo ou errado, mas eu não devia ter feito isso e tal. E eu fui lá e me desculpei com ele, tipo, com todas as palavras que eu devia ter dito. Eu não devia ter dito isso e tal, e blá blá blá. Não vou ficar falando, não vou ficar me estendendo sobre isso. Mas no final ele me desculpou, ele me perdoou sobre isso. E ele falou pra mim que ele tava esperando que eu pedisse desculpas pra ele. E agora a gente voltou a ser amigo de verdade. Isso é uma coisa boa pra mim. Olha só como minha vida tá melhorando. Tudo por causa que meu irmão veio aqui e me ensinou sobre hipnose. E não só sobre isso também, sobre eu ter mudado também. Foi isso que eu quis dizer. E eu quero fazer um paralelo sobre isso a uma situação recente que eu fiz uma mancada com esse meu amigo, esse meu amigo A. Eu fiz uma mancada com ele que ele não fala muito com guria pela internet, nem na vida real. Ele falou pra mim. Eu não vou falar o nome dele porque daí ele não vai se importar se eu falar sobre isso, eu acho. Se importar, faz tomar no cu por causa que eu não tô falando seu nome, seu merda. E aí ele falou, ele ensinou uma guria e essa guria ele começou a conversar com ela e ele achou muito legal ela e tal. E aí eu ameacei adicionar essa guria no Facebook, no meu Facebook. Ele falou assim, não adiciona, cara, não adiciona, porque não adiciona, não adiciona. E eu falei, tá bom, cara, não vou adicionar. Mas eu fiz uma mancada com ele, porque depois disso, eu fui lá e pensei, se eu não adicionei, eu não adicionei no meu perfil pessoal, mas eu vou adicionar no meu perfil lá que eu tenho adicionado a guria do Ricardo. Que foda-se, o Ricardo não importa se eu falar o nome dele, porque que se foda. E eu fui lá e adicionei ele, a guria nesse perfil, mas eu não falei com ela, nem fiz nada. Não fiz nada, só. Adicionei ela, curti umas postagens e só. E até excluí esse meu amigo para ele não ver que eu tinha adicionado ela. Só pra depois de um tempo eu falar pra ele que eu tinha adicionado ela e daí ia ser engraçado na minha cabeça. E depois passou uns 2 dias e ele descobriu que eu tinha adicionado, não sei como, que talvez eu tenha pensado que eu tinha escolhido ele, não tinha escolhido ele, e aí ele falou, cara, você me fudeu, agora você acabou com tudo, agora eu não vou mais falar com ela, não tenho mais como falar com ela, porque você acabou com tudo, você adicionou ela, eu disse pra você não adicionar, e você adicionou, você quebrou minha confiança, e eu me senti mal com isso, eu fiz isso de novo, Fabiano, você fez isso de novo, eu sei que não foi na mesma proporção, mas você quebrou a confiança de um amigo de novo. E isso é uma coisa errada a se fazer. E eu vou me pedir desculpas aqui. Você sabe que é você que eu tô falando. E pra, de novo, eu pensei que não seria algo de novo, pensei que não seria nada demais. E fui lá e fiz uma merda. E me desculpa. Umas desculpas sinceras aqui. Eu tô tentando pedir umas desculpas sinceras. Eu sei que você disse que já me perdoou, mas é, eu vou pedir desculpas realmente, assim, por causa que eu vou tentar. Eu não vou tentar. Eu não vou mais fazer isso, por causa que amigo de verdade não trai assim a confiança do outro. Eu tô tentando retornar a confiar em amigo e eu vou lá e faço uma mancada dessas com um amigo que é de verdade. E então, se você quiser me perdoar, você me perdoa, por causa que, obviamente. Mas se você não quiser mais confiar em mim nunca mais, eu vou entender, por causa que depois do que eu falei, que eu fiz, que você, se você tiver ouvido esse podcast, depois do que eu falei que eu fiz com aquele outro amigo, você vai tomar suas próprias conclusões sobre confiar em mim ou não. Mas é isso. E é isso que eu queria falar. Mas aí eu excluí a guria e tal, só pra finalizar o assunto.
Agora eu vou pro último assunto. Esses são os dois últimos assuntos que eu vou falar agora. Que esse podcast ficou longo demais, eu acho. Então, os dois últimos assuntos são remédio e mapa, que foi o que eu falei no último podcast. No último podcast, não, um tempo atrás, nesse podcast mesmo. Sobre o remédio que eu tomo, que é tarja preta, eu comecei a tomar ele 2 dias sim, 2 dias não. E metade da metade comecei a tomar. Metade da metade do remédio, 2 dias sim, tipo, tomo um dia, daí fico 2 dias sem tomar, e daí tomo de novo, daí fico mais 2 dias sem tomar, só pra eu parar de vez de tomar. E daí eu vou fazer essa. Tô fazendo assim, porque eu quero parar de vez, então. E eu fiquei 2 dias sem tomar e tô bem. E também quando eu fiquei com um pouco de dor de cabeça no segundo dia, mas eu pedi pra minha irmã, que a minha irmã ela também tá aprendendo hipnose, e eu pedi pra minha irmã fazer aquele flash hipnótico que eu tinha dito mais cedo, e, e deu pra tirar a minha dor de cabeça de abstinência do remédio. Então vou fazer isso pra parar de tomar esse remédio, porque eu não aguento mais tomar essa merda. Pronto, era isso que eu queria atualizar sobre esse remédio. Agora eu vou pro último assunto para terminar esse podcast com 1 hora quase de duração. Deu bastante assunto. Espero que não tenha gaguejado tanto. Espero que tenha sido um podcast bom de se ouvir, com coisas para falar, que eu não tenha repetido tantas palavras e falado e aí, ou e daí, ou então, muito, não tenha repetido muito essas palavras. Espero que minha dicção esteja melhor. E vou só para o último assunto e vou finalizar esse podcast agora. O último assunto é Mapas, que é um livro que eu estou lendo, que é do Richard Bandler, que é o livro A Estrutura da Magia, que é sobre PNL, que se você quiser estudar, você vai estudar lá. Porque eu não vou ficar explicando, porque eu não sei muito sobre esse assunto ainda. Estou estudando ainda. E nesse livro ele fala que sobre a diferença de mapa e território. A diferença é que o território é o mundo, vamos dizer, o território é o mundo. Você pode pensar nisso como se fosse num mapa de guerra. Num mapa de guerra tem um mapa e tem o território. O mapa não é exatamente igual ao território. O mapa é uma visão do território vista por pessoas, vista por alguém que desenhou esse mapa, viu que o território é assim e desenhou esse mapa conforme a visão dele. E aí as pessoas vão lá e usam esse mapa para ver o território. E agora eu vou fazer o paralelo que é o que eu quero dizer. Que eu quero. Então, o mapa é o território é o mundo. E o mapa é a visão de cada um. Cada pessoa tem a sua visão de mundo. E as pessoas ficam forçando a visão delas nas outras pessoas. Ficam forçando o mapa delas em outras pessoas, pensando, não, o meu mapa é o certo, então essa pessoa aqui ela tem que entender o meu mapa, e se ela não entender o meu mapa, ela é burra, ou ela tá errada, porque o meu mapa é o certo e ponto final. E não existe outro mapa que seja o certo, porque o meu mapa é o certo, mas no final nenhum mapa é certo, o território é o certo, e o território a gente não sabe como ele é realmente, por causa que a gente pode. Eu vou dar um exemplo das cores, que a gente olha a parede, uma parede vermelha, a cor da parede não tá no vermelho, a cor da parede não tá na parede, a cor da parede tá no raio de luz, alguma coisa assim. Eu não sei explicar isso muito bem, mas é alguma coisa que bate nos seus olhos e reflete na parede. O raio de luz bate na parede, daí reflete nos seus olhos, e aí seus olhos enxergam a parede vermelha, por causa que um cachorro vai enxergar a parede preto e branco, por exemplo. Isso é como você pode. Isso é um exemplo de como você pode ver que o mundo não é o que você acha que é. E o seu mapa não é o certo. O seu mapa é só um mapa como qualquer outro mapa aí que está nesse mundo, vendo esse mundo do seu jeito. E você acha que é o certo, mas é o errado, por causa que nenhum mapa é certo.
todos os mapas são errados, ou não, nenhum mapa é errado ou nenhum mapa é certo, é só um mapa, que como qualquer outro mapa. Eu só quero deixar essa reflexão pra você não ficar tentando forçar o seu mapa nas outras pessoas. Porque se você quiser forçar, foda-se também. Eu não sou ninguém pra mandar em alguém. Mas eu não fico mais forçando o meu mapa nas outras pessoas. Não lembro. É. Eu tento não forçar, na real. Eu não fico. Eu tô tentando. Também não tô tentando. Eu tô fazendo o máximo que eu posso pra não forçar o meu mapa nas outras pessoas. Porque eu não quero fazer isso. Eu quero que cada pessoa tenha esse modo de viver. Obviamente, isso não é uma coisa que eu querer ou não querer vai influenciar, mas é, cada pessoa vai ter o seu mapa e eu não quero que ninguém tente forçar o seu mapa em mim, como eu não vou forçar meu mapa em ninguém. Então, era isso que eu queria falar. Bom, acho que o podcast fica por isso. São 4 horas da manhã. Gravei 1 hora desse podcast. Até a próxima vez, que eu não sei quanto que vai sair, por causa que demorou pra caralho pra sair esse último. Demorou 3 meses ou 2 meses, eu não sei quantos meses que foi. Mas foi isso. Até o próximo, um abraço e tchau.